Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta quarta-feira, dia 30 de julho de 2025, julho findando-se também a temporada de praia. Semana que vem voltam os legislativos, né? Tanto a Assembleia Legislativa, Congresso Nacional e também as câmaras de vereadores. Nós vamos estar trazendo tudo aqui para vocês na coluna do CT. Vamos começar com a notícia para lá de maravilhosa. Olha só. Palmas tem o melhor índice de progresso social do norte do Brasil. Colinas, Araguaína e Combinado, bacana, né? Estão entre os 10 melhores da região, né? E você pode consultar aí o índice do seu município na matéria, tá na coluna do CT, tá bom? Olha, a Prefeitura de Palmas destacou nessa terça-feira o desempenho no índice de progresso social, que busca avaliar a qualidade de vida da população por meio de 12 componentes em 3 dimensões. A edição deste ano do estudo foi publicada dia 29 de maio, mas a capital repercutiu a nota que lhe garantiu a primeira colocação da região norte, a primeira da região norte. Aí depois vem Colinas em sexto, Araguaína sétimo e Combinado em nono lugares, né? Olha que bacana, né? Muito bom. Realmente a qualidade de vida da nossa capital é maravilhosa. Essa cidade cada dia mais linda, cada dia que eu sou mais apaixonado por essa incrível capital, como eu chamo, a capital mais linda do Brasil. É um orgulho, uma honra e uma felicidade morar aqui e ter participado de grande parte da história, da construção dessa cidade que nós amamos demais, ok? Isso é muito bacana. Vamos para o in-off então, ver que nós temos, olha lá. O Carlos Amassa tomou outra bola nas costas, né? Depois do Petion Corado, que é suplente dele, primeiro suplente, agora também suplente de vereador, o Brazão, o Júnior Brazão, que foi vereador e hoje é suplente, também acertou com o Carlos Júnior, secretário-chefe do prefeito Eduardo Siqueira Campos, a permanência dele na gestão. Ele já está na gestão de janeiro, onde ele é subprefeito da região sul. Ele conversou com o Carlos Júnior na segunda-feira à tarde e decidiu ficar. Então são dois nomes importantes do PSB, o partido que é presidido no Tocantins pelo Carlos Amasta, que decide acompanhar o Eduardo Siqueira Campos. Lembrando que o Carlos Amasta está numa situação de rompimento com o prefeito Eduardo Siqueira Campos. Ele foi exonerado pelo prefeito Eduardo na sexta-feira, não me falaram na hora, foi na sexta, quinta ou sexta-feira, e os amigos, aliás, dele já garantiram para mim, ele vai para a oposição, fará oposição ao prefeito Eduardo. Vamos ver na semana que vem como que vai ficar essa história aí. Mais uma bola nas costas, importante aí, né? O Eduardo vai esvaziando o entorno do Amassa, sobretudo naquilo que diz respeito à musculatura política. Agora lembrando, o Amassa, se for realmente uma oposição, ele vai dar trabalho, ele é um showman, eu sempre digo, é o melhor vendedor de si mesmo. O Carlos Amassa é um grande cara, tenho uma admiração por ele, mas também acho que ele deu umas pisadas de bola nesse período aí do afastamento do prefeito mesmo, tá bom? Vamos lá, então, o Gomes, um amigo fez uma observação interessante, né? Quando o Gaguinho, que é muito amigo do Eduardo Gomes, ele coloca no discurso de sexta-feira em Itacajá que quer estar com o governador Vanderlei Barbosa como senador em 2027 lá em Brasília, ele está excluindo Eduardo Gomes, né? É verdade, boa observação aí. E outra coisa que eu tenho conversado com vários prefeitos muito próximos ao Eduardo Gomes, e eles têm colocado uma preocupação, eles são Eduardo Gomes até debaixo d'água. No entanto, vários deles que estão na campanha já da senadora Dorinha para a governadora, temem passar por uma saia justa o ano que vem. Porque se no ano que vem o Eduardo Gomes vier aos 49 do segundo tempo dizer que é candidato a governador, esse pessoal disse para mim que acompanha o Gomes. No entanto, eles sabem que vão passar por uma saia justíssima depois de passar meses, às vezes até mais de ano, já falando da candidatura da Dorinha, ter que subir no palanque do Eduardo Gomes. Então, é uma situação aí, que vai dar o que falar. Bom, a Assembleia volta semana que vem, nós já temos uma polêmica em vista, que é o projeto de lei do Executivo que institui zoneamento ecológico econômico do Estado, ZETO, que está na Comissão de Constituição e Justiça. Um ponto que eu conversei com algumas pessoas ontem nos bastidores
me colocam que esse projeto, por exemplo, ele vai criar uma burocracia para exploração de areia, né? E isso aí é uma preocupação, tem várias preocupações do setor, inclusive a Associação dos Produtores Rurais do Sudeste do Tocantins, que é presidido pelo Wagner Milhome, ela protocolou em junho uma nota técnica com análise da minuta desse projeto de lei, e o documento que eles colocaram, que eles enviaram, protocolaram lá na Assembleia, aponta riscos ao desenvolvimento estadual caso a proposta seja aprovada sem alterações, né? Então, assim, essa é uma polêmica que promete aí para a volta da Assembleia na semana que vem, tá bom? Bom, nós tivemos ainda a repercussão aí da eleição do Nilo William, que é o novo presidente regional do PT. Vou fazer uma entrevista mais detida pelo Zoom agora no final da manhã com o Nilo, deve ao ar até amanhã cedo, tá bom? E para trazer o pensamento dele, como eu disse, o PT tem uma história muito atípica, né? Porque é um partido em cujo candidato a presidente não perde a eleição no Tocantins. Isso é muito importante frisar, porque nós temos uma extrema-direita muito barulhenta, né? E eles gritam, eles são muito bons em gritar nas redes sociais, onde então eles gritam, gostam de gritar. Agora, fato é que o PT não perde a eleição no Tocantins, né? Ganhou, o presidente Lula, que foi eleito as 3 vezes, com voto majoritariamente do Tocantins. A presidente Dilma também, as 2 vezes ganhou a eleição no Tocantins, e o Haddad, que perdeu a eleição para o Bolsonaro, mas ganhou a eleição no Tocantins. Então isso aí, meu irmão, durma com barulho desse. Essas vocês vão ter que engolir, né? Nas grandes cidades, como eu digo, onde mora a elite que é antipetista, que é enfronhada por todo esse preconceito ao PT, realmente o PT perde a eleição, mas estadualmente não perde. Agora, temos que considerar, repito, o PT do Tocantins é um partido nanico. Ele precisa se rever. Deixar de ser sociedade secreta. Se abrir para a sociedade até para furar essa bolha do preconceito que existe nos centros maiores ao partido, tá bom? E é uma grita forte, você sabe que a extrema-direita e a elite, né, que fica com o narizinho em pé, que se acha melhor que todo mundo, alimenta muito esse preconceito. Agora, o partido tem que reagir. Logicamente, você não vai querer que alguns setores elitistas do Estado vão virar petistas ou ter simpatia pelo PT. Mas quando você fala com a classe trabalhadora, sim, você pode desmistificar todo esse preconceito da elite, né? Que a elite tem horror, tudo que cheira a qualquer possibilidade de ganhos para a população. A elite tem ojeriza, trabalha contra, torna inimigo, ela rotula da forma, por exemplo, o PT é o partido mais bandido do mundo. Aí você vai para o PL, que é o partido de quem? Do mito Jair Bolsonaro. O que acontece lá? O presidente, durma com um barulho desse, é Valdemar da Costa Neto, irmão. Sabe quem é Valdemar da Costa Neto, meu irmão? Você sabe? É o presidente do seu partido, o partido do teu mito. Então, assim, cara, vocês não têm moral para falar do PT. Nenhuma. Zero. O PT tem vários erros, claro que tem erros, sim, mas não é pior do que esses partidos. Muito ao contrário, eu acho o PT muito melhor em vários aspectos que outros partidos que estão por aí. Correto? Agora, o PT do Porto Tocantins é ruim de relação com a sociedade. É uma sociedade secreta, principalmente nos últimos anos, que funcionou como puxadinho do Palácio Araguaia. E que na Assembleia sempre calou a boca, a bancada do PT na Assembleia sempre fez jogo do Palácio Araguaia. Aí quando o Palácio entrava em desgraça, pulava do navio e dava um discurso de oposição. A condução do partido nesses últimos anos é horrorosa. Politicamente é assim, absurda, não tem nada a ver com o que nós vemos do partido aí fora. Então, assim, o Nilo vai ter muito trabalho para fazer no PT, tá bom? E por falar na política nacional, vamos lá. A deputada Carla Zambelli foi presa na Itália, ela é foragida da justiça brasileira por invadir o sistema da CNJ. Olha só, gente do céu, quando você se sentir burro, você pensa na Carla Zambelli. O hacker invadiu o sistema do CNJ
para fraudar um documento que determinava a prisão do Alexandre de Moraes, assinado pelo Alexandre de Moraes. Quando você achar que é burro, você pensa na Carla Zambelli. Não tem outro exemplo, não tem. É uma coisa assim inimaginável. Pensa o ser humano idiotizado, imbecilizado. Esse é o ídolo da extrema direita. Gente, eu fico impressionado de ver esses ídolos da extrema direita. Ah, meu Deus do céu. Um dia essas pessoas vão sair desse déficit cognitivo, né? Desse déficit cognitivo coletivo que existe hoje no Brasil, né? Na verdade, dissonância cognitiva coletiva que existe no Brasil. Eles vão morrer de vergonha. Sabe aquela noite que você tomou todas? Tem um personagem do Jô Soares que era assim, ele bebia tudo, e no outro dia ele acordava e a mulher dele lembrava das palhaçadas que ele fez, ele morria de vergonha. E vai ser mais ou menos isso. Quando essas pessoas saírem dessa situação de lavagem cerebral, passar por uma lobotomia que essas pessoas precisam, elas vão morrer de vergonha. Morrer de vergonha que um dia eles gritavam, que eles cantaram para pneu, que eles colocaram o celular na cabeça chamando ET, que eles amaram um idiota como Bolsonaro, sabe? E uma Carla Zambelli, sabe? Um bananinha, esse mau caráter, impatriota que está lá nos Estados Unidos trabalhando contra o país. Essa gente vai morrer de vergonha quando sair dessa situação de dissonância cognitiva coletiva. É impressionante, é impressionante. O Brasil, e uma coisa muito importante, sabe? O Brasil precisa investir em educação, em consciência crítica, em leitura crítica. É um absurdo o analfabetismo funcional, ajuda muito. O analfabetismo digital. Essas pessoas, elas passam por uma lavagem cerebral através dos tios do Zap, dos canais Jovem Clã, esses tipos de canais que tem por aí, que usam de fake news de noite, você conversa com as pessoas, é fake news, é uma coisa impressionante. Nós vivemos numa situação realmente de dissonância cognitiva coletiva, é algo que a psiquiatria, a psicologia precisa estudar, sabe? É impressionante. E essa senhora aqui é um exemplo, mas é típico, sabe assim, é típico, é o pensamento típico desse grupo de extrema direita. É o pensamento típico. Muitas vezes fala assim, Kleber, você fala de todos os bolsonaristas. Não é todo bolsonarista, não. Estou falando dessa ala radical. Eu discordo de quem votou no Bolsonaro por odiar o PT, odiar o Lula. Eu discordo, mas respeito. Eu sei que esse cara não é um cara que abaixa a cabeça e que fala que tudo que o Bolsonaro fala é lindo. Não, ele acha o Bolsonaro imbecil. Mas ele tem horror ao PT, como eu estava falando do preconceito que existe ao PT. Eu entendo. O que eu não entendo é o fanatismo de um grupo totalmente alienado à realidade, que vive numa situação de dissonância cognitiva coletiva, de total lavagem de cerebral. É um horror. E você vê essa senhora aqui, como dizia o professor Marco Antônio Villa, se ela ficar de 4, ela não levanta mais. E as pessoas, sabe, assim, foi uma das deputadas, se não foi a mais, uma das mais votadas do estado de São Paulo, meu estado de São Paulo. Um absurdo, gente. Um absurdo. Aí depois você chega lá, você vê paulista, pessoal do Sul, etc., que elegeu lá um imbecil, esse tal de... Aquele ratinho lá, que é o Bolsonaro menor, que foi eleito vereador lá em Balneário Camboriú. Cara, vocês se julgaram superior ao norte e nordeste do Brasil. É uma coisa impressionante. Impressionante, tá bom? É lamentável. Nós vivemos, sinceramente, gente, olha, eu sou crítico, sabe? Eu não tenho amor à política. Eu tenho horror à classe política, em grande parte. Por exemplo, esse Congresso Nacional, que é inimigo do povo. Tenho horror dessa gente. Horror. Eu tenho nojo dessa gente. Nojo, essa é a grande realidade. Agora, não tenho amor a político. Nenhum, zero. Agora, eu tenho, assim, respeito a determinados pensamentos políticos. É uma coisa. Agora, você vê a forma de idolatria essa gente imbecil, um agente impatriota, um agente fascista. Você vê que nós falhamos como sociedade. Nós falhamos na educação. Aí voltamos ao grande Leonel Brizola.
A educação não é cara, cara é ignorância. E nós investimos na ignorância, infelizmente. Um abraço a todos e até essa quinta-feira.